Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Oftcast. O episódio dessa semana ele é muito importante porque ele aborda uma dor muito latente de quem está se preparando aí para os concursos, principalmente para a prova do CBO, né, que é o que a gente tem mais contato, que é justamente a matéria atrasada e a dificuldade em organizar as revisões. A gente sente que essa é uma das principais dores dos nossos alunos, conversando com eles aí nos nossos canais, e a gente veio aqui hoje para dar uma ajudada, para trazer algumas dicas e também para trazer aqui algumas palavras de incentivo, porque ainda está bem tranquilo, ainda dá muito tempo para se preparar com muita qualidade para a prova em janeiro. Para debater esse assunto, ninguém melhor que o professor Daniel para bater esse papo com a gente. Seja muito bem-vindo, Dani. Opa, é um prazer estar aqui, Bernardo, conversando com você, né? E falando do que a gente gosta, viu? Prova. A gente treina a prova, a gente estuda a prova, a gente vê casos de alunos vitoriosos, né? Estratégias que deram certo. Então, acho que esse é um podcast legal para a gente conversar com você sobre coisas que dão certo, que deram certo com a gente, que deu certo com o Bernardo, e tirar um proveito disso aqui, mostrar para você que ainda dá tempo, te ajudar aí nessa jornada, né? Mas antes de começar a falar de fato sobre revisão, matéria atrasada, eu tenho um recado aqui, né? A gente tem um recado para você que ainda não começou a se preparar, acha que não dá mais tempo, tá aí desanimado, acha que nem dá mais para fazer a prova do CBO em janeiro porque ainda não começou a se preparar, ainda não é nosso aluno. A gente tem uma novidade aqui, né, Dani? Um curso novo, uma nova proposta para te ajudar e te mostrar que ainda dá tempo de chegar ali muito bem preparado em janeiro. Então, a gente tem um prazer aqui de anunciar um novo curso que é o Extensive Fast. Qual que é a ideia do FAST, Dani? Lembrando aqui agora que ele começa no dia 24 de julho, né? Vai começar aqui no final de julho o Extensive FAST, mas vamos explicar qual que é a ideia do FAST aqui para a galera. Perfeito. O FAST ele foi pensado com muito cuidado para quem ainda não começou os estudos, quem ainda não entrou na nossa turma do Extensive, né? A ideia dele é te preparar com um cronograma otimizado, te preparar de maneira que do dia 24 de julho até dezembro, você vai estar com o conteúdo em dia. Essa é a ideia. Tá? Então, um cronograma otimizado, um direcionamento para os temas que são mais importantes para a tua prova de título. Então, basicamente, essa é a ideia do FAST, né? Exatamente. É a mesma qualidade do Extensive. As aulas, né, são basicamente as mesmas aulas do Extensive, mas com um cronograma otimizado para você que ainda não começou a se preparar ou está muito atrasado na preparação. Porque é muito difícil você, por conta própria, organizar esses estudos em pouco tempo, fazer essa corrida de recuperação. Então, o que o FAST vai te entregar? Vai te entregar a mesma qualidade do Extensive, que é validada aí por milhares de alunos, né? Tem mais de 1.000 alunos aí no Extensive muito satisfeitos, só que com um cronograma otimizado para você chegar em dezembro preparado, pronto. Então vai ter um cronograma de recuperação, um cronograma também de priorização, né? Vão ter algumas aulas que você vai priorizar, algumas aulas que você vai estudar apenas depois de ter priorizado esses temas principais. Basicamente um cronograma de recuperação. Você vai ter também lá as trilhas de questões para fazer toda semana para poder recuperar o tempo perdido, tudo isso impulsionado pela inteligência do nosso aplicativo. Então quem ainda não entrou, quem ainda não começou a preparação, você está convidado, entra aí no nosso grupo de espera, né, Exatamente. Bernardo? Se fez sentido para você essa proposta de recuperação, essa proposta de buscar esse título ainda em janeiro, porque ainda dá tempo, tem um link aqui na descrição que vai te direcionar para o grupo de interessados. A turma começa no dia 24/7. Aí realmente não dá mais para perder tempo, né? Se você ainda quer ter essa chance de ser aprovado em janeiro, que é uma chance bem alta, vai lá, se inscreve. Mas, basicamente, era isso que era o recado inicial. Vamos falar agora sobre preparação, vamos falar agora sobre justamente quem está com a matéria atrasada, como, né, a gente pode ajudar aí com algumas dicas. Eu queria, Dani, que você desse algumas dicas para quem está com a matéria atrasada, né, do Extensive, quem está atrasado com o cronograma, como que ele pode fazer aqui para conseguir se colocar em dia, para chegar mais preparado. Perfeito. Assim, a gente tem alguma experiência já com prova do CBO, né? Faz tempo já que a gente vivencia isso, respira isso. E o primeiro ponto que eu queria dizer para o nosso aluno é o seguinte, Bernardo. Cara, tem muito tempo ainda.
Então, deixa o desespero de lado, deixa a ansiedade de lado, porque tem muito tempo ainda, a gente tem muitas histórias de alunos que se deram muito bem, que foram bem-sucedidos, aprovados e mesmo com notas maravilhosas, que começaram a estudar ainda mais para frente. Então, ainda dá tempo. E na hora que você tira essa ansiedade, esse desespero, essa preocupação, isso é fundamental para te ajudar no teu dia a dia de estudos. Porque não há nada que piore mais o teu estudo do dia a dia do que a ansiedade, a preocupação, a falta de foco que isso gera. Então, o primeiro ponto é isso. Cara, tire o desespero porque há tempo suficiente. Não sei se você concorda comigo com relação a isso aí, né, Bernardo? Com certeza. Não, dá bastante tempo ainda, mas claro que tem que ter comprometimento, tem que ter resiliência, não vai ser fácil, né? Então a primeira coisa que você tem que saber é que não vai ser simples, mas com comprometimento, com resiliência, com estratégia, é possível recuperar o tempo perdido e chegar lá em dezembro muito bem preparado. Exato, e aí você entrou no segundo ponto, né? O primeiro ponto é que ainda dá tempo, então fica tranquilo que dá tempo. Agora, para dar certo, a gente tem que falar de disciplina. Cara, disciplina tem alguns pontos que a gente tem que entender o seguinte, ó, disciplina, vem fácil disciplina? É fácil você ter disciplina? Cara, o maior mito é esse, pô, disciplina vem fácil. Não vem fácil. Para você ter disciplina, você tem que cumprir algumas etapas, né? Então, assim, algumas dicas para você desenvolver essa disciplina. Primeiro ponto, todo mundo é capaz de desenvolver disciplina. Todo mundo. Você é capaz de desenvolver disciplina. Agora, você precisa ter alguns focos. Então, por exemplo, vale a pena ter uma meta longa? Poxa, minha meta é passar no CBO. Essa é uma meta longa. Vale a pena. A meta longa é para te inspirar. Mas para você chegar nela, é muito importante você ter pequenos passos, né? Desmembrar essa meta longa. Às vezes a meta longa é algo que, por exemplo, eu vou tirar o meu exemplo. Eu tinha uma meta longa para me inspirar, que era o quê? Eu queria, se possível, estar no top 3 do CBO. Eu me inspirava dos meus colegas que estavam. O professor Bernardo foi o primeiro lugar do CBO. Ele foi o primeiro lugar no ano anterior a mim. E eu lembro, eu olhava lá a foto do professor Bernardo com o títulozinho lá, eu quero chegar nesse ponto. Antes do professor Bernardo, o professor Rodolfo foi o primeiro. Eu me inspirava, eu tinha uma meta longa que era a minha inspiração, mas para isso eu desmembrava em pequenos objetivos, metas menores, né? E isso é fundamental. Pequenos tijolinhos aí que eu vou construindo ao longo de meses de estudo, faltam meses para a prova, que vão me ajudar a atingir essa meta. Que pode ser passar no CBO, que pode ser estar no top 10, que pode ser, não, quero ser o primeiro lugar do CBO. Pô, legal. Cada um tem os seus objetivos, né, Bernardo? Esse é um ponto que eu acho que é muito importante. Saber desmembrar em pequenas tarefas os grandes objetivos. Eu né? acho que em tudo na vida, né? Até nesse mundo, nos esportes, por exemplo, no mundo empresarial, você tem ali um norte, que é uma meta principal, mas você tem que ter as metas ali trimestrais, metas semanais. Qual vai ser a meta da semana? O que a gente vai fazer essa semana? Então, a mesma coisa nos estudos, né? Então, a mesma coisa nos esportes também. Eu quero ir para as Olimpíadas. Cara, mas antes você tem que abaixar o seu tempo, você tem que melhorar isso e aquilo, então em tudo é assim. Então não adianta você pensar, quero ser aprovado no CBO, mas ficar só com isso na cabeça e não fazer as pequenas tarefas diárias. E você falou de disciplina, né? A disciplina é muito importante, porque a disciplina é você fazer aquilo que tem que ser feito, né? Mesmo que não seja aquilo que você mais quer fazer naquele momento, né? Então, quem tem disciplina, cara, sabe, eu preciso estudar, eu preciso, né, cumprir essa tarefa, eu vou fazer, depois eu vou me divertir, e dá tempo de tudo, dá tempo de se divertir, dá tempo de viajar, de namorar, de tudo, com disciplina. E a gente vê quem é disciplinado, cara, final de semana, vou acordar sábado, não vou acordar meio-dia, vou acordar cedo, vou estudar, depois eu vou ter tempo para fazer um esporte, para me divertir, e tendo disciplina, a gente chega lá. É exatamente o que você falou, né? Disciplina é você ter a capacidade de deixar o prazer imediato para um segundo plano. Pensar num prazer mais... o verdadeiro prazer, aquilo que resulta, cara, que não vem imediatamente, mas vem, lá no futuro. Você está trabalhando pensando em algo que vai ser de grande benefício para você no futuro, né? Isso é ter disciplina. É abrir mão daquele prazer imediato para, não, tenho que me dedicar agora, focar para eu conseguir chegar lá. E isso é estudado
não é só aqui para a prova do CBO, não. Na verdade, isso já foi muito estudado por muitos cientistas, porque isso influencia em tudo. Na indústria, no estudo para prova e concurso, por exemplo. Eu li recentemente um livro sobre metodologia ágil, né, que te ensina a atingir grandes objetivos, digamos assim, que na metade do tempo, né? E ele fala uma coisa que é uma analogia muito simples. Olha só, como é que você vai comer um elefante, amigo? Vai comer pedacinho a pedacinho, né? Assim, é a única forma de você conseguir fazer. Ele fala exatamente isso. E é assim nos estudos. Então, por exemplo, não adianta você pegar e pensar assim, hoje eu vou estudar tudo de córnea. Não foque assim, cara. Primeiro porque provavelmente você vai se frustrar, você não vai conseguir. Então faz o seguinte, hoje eu vou estudar bases de córnea. Esse é o meu objetivo hoje. Amanhã eu vou estudar úlceras de córnea. Depois de amanhã eu vou estudar um terceiro tema, por exemplo. Né? Assim, pequenas metas, você vai conseguir concluir. Isso é uma premiação para você. O sucesso é uma premiação para você. Em pequenas metas, você consegue atingir o sucesso e isso te inspira cada vez mais. Então, no começo, por exemplo, você está estudando lá 1 hora com dificuldade. Daqui a uma semana, com esse sucesso que você vai ter nas pequenas metas, você não quer estudar 1 hora, você quer estudar 2. Daqui a 3, você quer estudar 3 para você estar tranquilo. Você vai evoluindo, vai ficando cada vez mais incentivado, subindo os degraus ali até atingir a sua meta longa, mas a partir de pequenas metas. É assim que funciona. Quando eu estava me preparando para o CBO, eu tinha uma dificuldade muito grande. E eu lembro isso, foi por volta do mês de agosto. A prova está chegando e eu não estou sentindo que eu estou indo bem. Na época não tinha as aulas que a gente tem hoje, né, o material que a gente tem hoje. Na época era no papel que se fazia questão. Só que eu estabeleci na minha cabeça, vou fazer o seguinte. Eu vou me dedicar pequenas partes do conteúdo por dia e vou esquecer todo o resto de preocupação. Isso é muito importante. Porque o que eu estava fazendo ali? Na época foi da minha cabeça mesmo que eu tirei isso, mas se você for observar a ciência, hoje tem muito de ciência sobre isso, né? Eu estava focando em uma tarefa única. E parece simples, mas hoje em dia tem como você evitar a multitarefa, Bernardo? Hoje em dia é muito difícil, né? Hoje em dia você está aqui tentando estudar um conteúdo que você não vai bem, mas, tá rolando a conversa do WhatsApp do grupo da residência, você tá pensando, poxa, aquele caso que eu operei, que não tá evoluindo muito bem, você tá pensando na matéria atrasada que você tem que estudar depois desta. Só de você tá mudando a sua mentalidade, você já perde eficiência nos estudos, e muito. Quer ver? Fala pra mim se quantas vezes acontece isso com você quando você tá estudando? Você terminou de ler um parágrafo, o que eu acabei de ler? Não é isso? Você vai perceber que no momento que você estava lendo, tua mente divagou por uma conversa de WhatsApp ou alguma coisa desse tipo. Então, multitarefa, tente diminuir ao máximo. Eu sei que é muito difícil no dia a dia de hoje, a gente recebe informações o tempo todo, mas acho que, saiba que você tem que evitar. Tem que tentar se afastar. Quando você está estudando, cara, a não ser que você esteja com um parente doente, alguma coisa assim, cara, separei 2 horas para estudar. Cara, 2 horas, desliga o celular, desliga o WhatsApp. Se você está usando o celular para estudar, deixa as notificações silenciadas, porque não tem como você se concentrar desse jeito, né? Vou lá, olho um WhatsApp, vou ver mais 5 minutinhos de aula, entro no Instagram, vejo mais 10 minutos. Não vai funcionar. E hoje a nossa atenção ela é muito curta, né? E é por isso que a gente tenta colocar aulas mais curtas, né? Você vê que as nossas aulas não passam de 30 minutos, justamente porque a nossa atenção hoje ela é por curto período de tempo, mas beleza. Assista aquela aula concentrada de 30 minutos, depois acabou a aula, pode ir lá, dar uma distraída, 5 minutos ali, se quiser olhar o WhatsApp e tudo mais, mas, cara, enquanto você estiver concentrado, enquanto você estiver fazendo as suas questões, tenha o foco, porque senão realmente seu aprendizado vai cair demais, né? E assim, igual você falou, pequenas metas factíveis. Eu consigo estudar 1 hora por dia? Beleza, mas estuda 1 hora por dia concentrado, 1 hora por dia focado, para aprender realmente. Isso já tem muito valor, cara. Em 1 hora por dia, você consegue fazer muita coisa. Depois eu tô evoluindo, já consigo 2 horas.
ótimo, né? Se você chegar a conseguir 2, 3 horas por dia, cara, sua aprovação no CBO é certa, não tem como você não passar no CBO tendo uma disciplina de estudar 2, 3 horas todos os dias, e de repente no final de semana um pouco mais, fazer mais questões, né? Então assim, é questão de priorização, de foco e de organização, né? Eu acho que essa é a chave para aprovação e para recuperar o tempo perdido, né? Se você está com o cronograma atrasado, tem que ter uma organização, tem que ter gastar um tempinho organizando para você criar ali esse cronograma de recuperação. Então, o curso agora tá na parte de uveites, mas eu não vi nada de glaucoma, por exemplo, que foi o tema anterior. Beleza, vamos criar um cronogramazinho que ao final do bloco de uveites você esteja com glaucoma em dia? Dá para fazer, basta ter organização, basta ter disciplina, né, como a gente tem falado. A gente falou aí de 3 pontos já, basicamente, né? Novamente, dá tempo. 2, tem que ter disciplina. E 3, a gente acabou de falar, cuidado com a multitarefa, né? Tem outros pontos importantes também, né? E é muita dúvida de aluno. O pessoal manda na caixinha que é o seguinte, como eu estudo? Eu estudo pela aula, eu tenho que ler a apostila, eu tenho que ler o flashcard, eu tenho que fazer tudo. Assim, na verdade, o que é a minha recomendação, né, na verdade? Cada um tem um estilo. A gente oferece várias formas de aquisição de conhecimento, porque tem pessoas que gostam mais de flashcards, tem pessoas que gostam mais de apostila, tem pessoas que gostam mais de aula e tem pessoas que gostam mais de questões. Qual é a minha sugestão só? Tem que ter no meio do seu estudo método ativo. Isso tem que ter. O método ativo ele não pode faltar. O que é o método ativo? É aquilo que você não está recebendo a informação passivamente, é aquilo que você está gastando massa cinzenta, pensando, raciocinando. Qual é o melhor método ativo que nós temos? Questões. Resolver questões é um ponto que não tem discussão, não tem negociação essa parte. Você tem que resolver questões. Não, é isso que você vai fazer no dia da prova, só né? Um ponto sobre isso, né? Mesmo resolver questões, não dá para ser no automático também. Porque às vezes você já viu aquela questão, só marcou. Cara, pelo menos assim, toda vez que você faz uma questão, pensa, tenta entender o porquê daquela resposta, tenta entender o porquê que as outras alternativas estão erradas, né? Faça a questão realmente estudando a questão, estudando a cabeça do examinador, né? Se precisar, leia o comentário ou veja o comentário em vídeo, né? Porque, igual você falou, estudo ativo. E dá para fazer estudo ativo até com um resumo, né? Pra você parar pra pensar. Pô, eu gosto de fazer um resumo da aula. Beleza, faz o resumo da aula e depois quando você for revisar aquele resumo, tenta fazer isso de forma ativa. Como? Pô, eu tô lá, meu resumo de doença de Graves. Eu li lá, doença de Graves, fisiopatologia. Cara, para e pensa, tenta ativar aquele conhecimento, explicar para você mesmo ou falar em voz alta qual que é a fisiopatologia, aí depois, manifestações clínicas. Não, antes de você ler, vamos tentar ativamente lembrar as manifestações clínicas. Então dá para fazer estudo ativo até com resumo. Exatamente, né? Uma das formas mais eficazes de você gravar as coisas é você dar aula. Dá aula pro seu R-, dá aula para você mesmo quando você for fazer o seu resumo. Na hora que você, antes de ler o seu resumo, tenta traduzir aquilo ali em uma explicação para você mesmo. Não apenas uma leitura, não. Isso é passivo, ativo, raciocínio, né? E aí, assim, a gente tem momentos, né, de revisão, momentos de estudo, mesmo de início de aprendizado. E quando a gente está iniciando o aprendizado, é muito importante você ter a apresentação daquele conteúdo da melhor maneira possível. É aí que eu acho que a aula é legal, porque a aula a gente traz para você o conteúdo mais mastigado, a gente desmistifica o conteúdo para você. É como se a gente estivesse preparando a terra para você, com seu estudo passivo, né, conseguir ter mais resultado. Então a aula ela te dá isso, ela te apresenta o conteúdo da maneira mais assim agradável, da maneira que a gente tentou traduzir aquele conteúdo da maneira mais eficaz. Mas a aula não substitui as questões. Então tem que haver uma mistura. Então, aula e questões é eficiente? Pô, demais. Preciso ler a apostila? Cara, eu acho assim, se você tá sem tempo, usa a apostila só para consulta. Para um momento ali, pô, esse conteúdo não tá muito sedimentado na minha cabeça, eu vou dar uma olhada na apostila, por exemplo. Eu penso que você deve utilizar as ferramentas que são melhores para você. Então, teve aluno que perguntou, pô, só aula e questão dá? Demais.
Com certeza, muita gente já foi aprovado sem ler as apostilas e, por outro lado, tem muita gente que gosta de sedimentar o conteúdo com a apostila, né? Porque eu acho que faz sentido também, você leu, viu a aula, fez questões e sedimenta com a apostila, mas é claro que tem que ter uma gestão de tempo, porque a apostila são muitas páginas e existem temas prioritários e temas não prioritários. Vou gastar tempo lendo sobre nistagmos na apostila? Provavelmente não. Tem lá nistagmo na apostila? Tem. Por quê? O nosso compromisso é entregar o conteúdo denso, o conteúdo completo, até porque se você viu um caso de nistagmo no seu ambulatório, você vai poder estudar. Quero preparar um seminário, você pode preparar. Nosso objetivo não é exclusivamente preparar para a prova, mas tem temas e temas. Agora eu quero ver um pouco mais sobre DMRI, será que vale ver a apostila? Talvez sim, vai ter muitas imagens interessantes na apostila, vai ter uma explicação muito boa de anti-VEGF na apostila, então acho que tem que fazer essa gestão também dos temas prioritários, os temas que mais caem, aquele tema que você viu que você está errando muita questão, dá uma sedimentada, uma aprofundada na apostila, por mais que às vezes não vai ser a apostila que vai garantir ali a questão de prova para você, mas vai te dar uma base mais sólida para depois, quando você voltar nas questões, você já está com uma profundidade maior e aí aquele estudo por questões fica um pouco mais eficaz, né? Um detalhe importante que eu acho que a gente precisa entrar também e que eu fiquei um pouco preocupado, porque eu fiz uma enquete lá no Instagram e pelo menos das pessoas que responderam, 75% disseram que ainda não estão revisando. Isso é um detalhe assim, que me preocupou, porque as revisões elas são fundamentais durante o processo de aprendizado, tá? Também não se desesperem, ainda dá tempo de você começar a fazer as revisões, mas o que não dá é para você querer revisar só em janeiro. Então, assim, as revisões elas são fundamentais, né, para a preparação de qualquer concurso, porque o nosso cérebro ele foi programado para esquecer. Né? É impossível ele gravar todas as informações. Imagina se você não esquecesse, né? Como é que ia ser? Não, o cérebro ia estar... Você não ia conseguir gravar o que é mais importante, ia ficar um emaranhado de informações. Isso foi demonstrado em diversos estudos, né? Desde 1880, que um dos cientistas aí mais expoentes dessa área de psicologia, de conhecimento, foi o Dr. Ebbinghaus, um alemão. Ele estudou justamente a curva de esquecimento. E ele mostrou assim que poucas horas após a gente ter contato com o conteúdo, a gente já esquece uma boa parte desse conteúdo. E assim, a maior queda acontece nas primeiras 24 horas, né? Então, nas primeiras 24 horas tem uma queda assim brutal, né, do que a gente aprendeu. Você deve pensar assim, às vezes você vê um filme, você sai do cinema, porra, que filmaço, não sei o quê. No dia seguinte, se você quiser lembrar assim, detalhes do filme, você já não lembra muita coisa, né? Isso é muito assim, cara. E o Ebbinghaus mostrou isso, né? Quanto mais claro um conhecimento é passado, quanto mais associações são feitas ali na hora de passar o conhecimento, quanto mais lógica é colocada na hora de aprender, menos a gente esquece. Mas de toda forma a gente vai esquecer. Outra coisa, se a gente está com o emocional abalado, se a gente está estressado, se a gente está com privação de sono, preocupado, ansioso, mais a gente vai esquecer. Por exemplo, a prova tá chegando, eu não tô revisando, nossa, eu tenho um monte de conteúdo que... eu tô tentando estudar isso aqui, mas tem um monte de matéria, eu tô pensando em glaucoma, mas eu tô estudando VIT. Você tá perdendo eficiência, você não tá conseguindo reter adequadamente. Mas mesmo com todas as circunstâncias favoráveis, então o conteúdo foi passado de forma didática, você tava tranquilão, cabeça boa, ainda assim a gente vai esquecer. Isso que você acabou de falar, uma vez eu tava, na época da residência, me preparando, assistindo uma aula, o professor falou o seguinte, assim, qual é o melhor dia para você revisar o conteúdo da aula? É hoje. É verdade, porque o primeiro dia é o que você mais se esquece, né? Então faz sentido, né? Exatamente. E cada vez que você revisa o assunto, você reduz a velocidade com que a perda daquele conhecimento vai acontecer. E depois, a próxima vez que você... E você vai tornando essa curva cada vez mais próxima de um platô a cada nova revisão. Até que chega um momento que aquele conhecimento fica muito sólido na sua cabeça. Isso aí, Bernardo, eu acho legal fazer uma analogia disso aí com o nosso sistema imunológico. Cara, a primeira vez que você tem contato com conteúdo, especialmente um conteúdo difícil, dói, né, cara? Dói, é difícil, você
tem um esforço enorme para conseguir adquirir aquele conhecimento, não é fácil e tudo. Só que cada vez mais que você vai entrando em contato com aquilo de novo, é diferente. Então a revisão, ela é muito diferente daquele primeiro momento de aprendizado, aquele primeiro momento que você gasta uma energia absurda para conseguir aprender aquele conteúdo. Na revisão, não. A revisão, se você gastou 1 hora para estudar aquilo ali do zero no começo, a revisão é coisa de 20 minutos, 10 minutos. E cada vez que você vai revisando, vai ficando mais fácil, é mais rápido. Cara, isso para você, em termos, se você tá ansioso, tá chegando à prova, cara, você vai percebendo que você tá evoluindo, isso vai te ajudando demais. Então, por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo que aconteceu comigo, né? Eu tinha uma especial dificuldade para aprender as distrofias da córnea. É um monte de nome, cada uma tem um jeito, cada uma tem uma imagem. Só que esse tema, toda vez que eu voltava nele para revisar, no meu resumo eu botava uma linhazinha, né? Um quadradinho e ia... Quando eu cheguei na prova do CBO, eu tinha revisado o tema umas 6 vezes. Cara, tava natural pra mim. Eu ia revisar, era coisa de 5 minutos. Eu olhava aquilo ali, relembrei. Então, assim, valorize a revisão. É um tempo pequeno que você está gastando, mas é um tempo pequeno que você está gastando para garantir aquele conhecimento. Porque uma vez que você estuda pela primeira vez, isso não é garantia de que na prova você vai lembrar, não, cara. Mas a revisão é essa sua garantia. Então vale a pena, reserve uma pequena quantidade de tempo do seu dia. Tem gente que estuda diariamente, revisa diariamente, tem gente que revisa semanalmente, cada um tem um estilo. Mas aquele tempinho que você está reservando, cara, é o melhor tempo investido, vamos dizer assim, para a tua preparação, né, Bernardo? Extremamente preciso isso que você falou. Quanto mais a gente revisa, mais essa curva de esquecimento ela vai ficando rasa, até que depois ela fica um platô, aquele conhecimento é natural. Por exemplo, já dei tantas vezes algumas aulas, já fiz tantas questões de determinado tema que hoje em dia aquele tema é um tema sólido para mim. Então isso vai acontecendo a partir do momento que a gente vai revisando cada vez mais. E o que você falou também é verdade. Quanto mais você revisa, mais rápido é a próxima revisão. A próxima revisão, mais natural, e você consegue espaçando cada vez mais. Eu vou trazer alguns dados aqui, vou ter que ler porque eu anotei aqui, mas olha só que interessante, ó. Após um dia, né, que você estudou um tema, você vai reter mais ou menos 54% da informação. Após uma semana, 35%. Após 14 dias, 20%. E após um mês, praticamente nada você retém se você não fizer nenhuma forma de revisão, né? E não basta revisar, também tem método, não é de qualquer jeito. Priorizar as formas ativas de revisão, que a gente já falou 3 aqui muito, muito fortes. Questões, fundamental, não dá para abrir mão e fazer as questões de forma ativa, como a gente já mencionou. Os flashcards são considerados uma forma ativa e a gente tem milhares de flashcards disponíveis. Por quê? Porque você lê lá uma informação, você vai pensar na resposta ativamente. Da memória, né? E depois ir para ver a resposta. E a outra é você ensinar alguém, né? Se você tiver, por exemplo, um colega, né? Um grupo de estudos que você vai ensinar alguém algum tema, pode ser uma forma de revisar também. Esse negócio de ensinar que assim, um dos grandes problemas de revisar, e a gente vê o aluno falando isso, poxa, falta tempo. Assim, o nosso dia a dia é corrido pra caramba, né? A gente sabe disso, principalmente quem tá no R3, dia todo no hospital, muito pós-operatório, muita cirurgia. Eu lembro que no meu R3, cara, eu saía da residência, era todo dia 7 da noite. Não tinha como. Mas aí, beleza. A maior parte do meu dia eu tô na residência. Cara, eu preciso aproveitar esse momento. Então, como que se aproveita isso? Muitas das vezes a gente tá no automático na residência, a gente só tá pensando em terminar aquele dia para voltar e se dedicar à prova do CBO, por exemplo. Não. Valorize aquele tempo. Achou um caso legal? Faz uma ciência ali, né? Não só atende e tchau. Não, faz uma ciência. Achou um caso de glaucoma pigmentar? Discute. Quem quer ouvir você? O R-. O R-, ele quer conhecimento, ele quer que alguém ensine ele alguma coisa. E você ensinando, você grava, cara. É impressionante, isso te ajuda demais. Discute com o seu R+ também, discute com ele, questione ele. Veja se ele está estudando também, entendeu? Isso é legal, esse momento. Por exemplo, você está na cirurgia de Faco, toda vez que você usa Nestalcon, já se perguntou como que funciona a Nestalcon?
Questiona a galera lá do centro cirúrgico, o pessoal, a equipe ali, isso cai na prova, entendeu? Sempre, busque sempre aproveitar os momentos, sempre resgatar algum tipo de conhecimento, algo nesse sentido. É muito interessante, na residência você aplica isso, pô, fenomenal. Fora também, você prestar muito atenção nas imagens que você vê no teu dia a dia da residência. Então, a prova de imagens, o aluno... muita gente tem dificuldade na prova de imagens. Particularmente, era o meu ponto forte. Mas na residência, o que eu fazia? Eu tirava fotos. Eu tirava muita foto de biomicroscopia. Eu ganhei uns concursos disso já. Eu achava legal. Só que aquilo me ajudou demais. Quando eu vejo prova de imagens, aquela imagem, ela apareceu para mim não para me desafiar. Ela tá ali para me ajudar. Entendeu? Às vezes não olho nem o enunciado. Olha a imagem, bom, já sei. É por aqui que ele vai me perguntar, entendeu? E assim, os estudos, né, sobre esquecimento, isso é amplamente estudado, porque a gente acha que só a gente faz concurso, mas há milhões de pessoas que fazem concurso na área de direito, em vestibular. Então isso já foi muito estudado. Então, assim, existem estudos que mostram, assim, quais são os melhores momentos para você fazer uma revisão. Né? E assim, a gente sabe que nem sempre vai ser factível seguir exatamente o que é recomendado, né? Porque cada tema vai gerar vários eventos de revisão. Mas assim, o que os estudos mostram, né? A primeira revisão é o que você falou, deve ser feita no mesmo dia que você estudou. Geralmente 1 hora depois de você ter estudado. Então assim, uma sugestão prática baseada no nosso dia a dia, no nosso material, por exemplo. Você pode assistir a aula ali do dia e tudo mais, as aulas que você se dispôs a fazer, e depois de 1 hora ou ao final desse estudo, cara, pega os flashcards daquele tema e faça uma revisão desse tema através dos flashcards, porque essa revisão tem que ser muito rápida, é uma revisão de 10 minutos, né? Você viu lá uma aula de distrofias de córnea. Cara, ao final dessa aula, faça uma revisão do conteúdo que você fez através dos flashcards de distrofia de córnea, uma coisa para demorar 10 a 15 minutos. A segunda revisão, 24 horas depois. Então, no dia seguinte, você faz mais uma revisão. Como você vai fazer isso? Bom, se você fez anotações de aula enquanto você assistia, dá uma revisada através das anotações de aula, também 10 a 15 minutos. A terceira revisão, 1 semana depois. E aí eu achei muito interessante, o Ulisses, que foi nosso aluno segundo colocado da prova desse ano, ele falou: eu fazia as questões da sala de treinamento não na semana em que foi dado, mas na semana seguinte, justamente para gerar um evento de revisão, e porque quando você acabou de assistir a aula, aquele tema está muito medular na sua cabeça, às vezes você vai acertar a questão meio que porque você acabou de ver. Então, por exemplo, uma ótima estratégia é você fazer a sala de treinamento na semana seguinte, que aí você vai fazer a terceira revisão já do tema. As próximas revisões vão depender aí do quão firme você está naquele conteúdo, tanto que você conseguiu sedimentar aquele conteúdo, mas aí você pode espaçar essas revisões para 1 vez por mês ou 1 vez a cada 2 meses. Lembrando que vai ter um intensive ainda para fazer a revisão final lá em janeiro. Então, assim, você seguir essa dica de faz uma revisão ao final do estudo, uma revisão no dia seguinte, uma revisão com 1 semana, já são 3. Né? Os estudos mostram que 7 revisões é um número ótimo, assim. Né? Então, assim, em algum momento você tem que ver aquele assunto 7 vezes. Mas não é que você vai ver as aulas 7 vezes, não, cara. Você vai fazer flashcards, 15 minutos, você vai fazer questões, 20 minutos fazendo questão. De repente você vai fazer um simulado com questões inéditas que a gente está lançando sempre. Isso aí são revisões, tá? E aí você tenta programar aí essas 7 revisões, que é esse número mágico que os estudos mostram. É claro que não tem, né? Eu estudei só 6. Cara, tava ótimo. Não, tem gente que só tá vendo 1 vez o tema, né? Exato, depende de como que você vai estar se sentindo ali com aquele conteúdo, né? A gente sabe que alguns temas são mais espinhosos que outros. Alguns temas exigem realmente você voltar mais vezes lá, né? Inclusive até uma recomendação pessoal de priorização de temas, dá uma olhadinha lá no nosso aplicativo, lá nas recomendações, ali tem todas as estatísticas dos temas mais importantes de cada grande área. Então vale a pena você usar um pouco da tecnologia para te guiar aí nessas revisões. Então um tema que é muito importante, por exemplo,
o tema que eu dei aqui de exemplo, distrofia de córnea, cai bastante. É um tema mais espinhoso, é um tema que, tem um monte de nominho, tem um monte de características de cada doença. É um tema que eu vou voltar provavelmente mais vezes para conseguir gravar, né? Então tem suas peculiaridades. Geralmente ali uma revisão de 20 minutos para um tema desse é suficiente. Então você fica na sua cabeça, é impossível fazer isso que você está falando. Não é. Se você separou ali 20 minutos, você consegue revisar a distrofia de córnea, desde que o estudo tenha sido bem feito, com atenção, sem multitarefa, sem ficar olhando o WhatsApp. Daí então você viu aquele assunto com profundidade, fez sala de treinamento, viu flashcards, cara, isso aí vai ficando cada vez mais natural para você. É que às vezes, Bernardo, às vezes a gente não dá a gente dá uma importância muito maior para você estudar uma coisa nova do que você revisar uma coisa que você já estudou. Cara, mas não tem coisa melhor, uma satisfação melhor do que você fazer uma revisão rapidinho, coisa de minutos, e sentir realmente que você está ali garantindo que aquele tema que você se esforçou tanto para adquirir, para estudar de início, garantindo que aquilo está realmente sendo fixado, que você vai realmente lembrar disso na prova, sabe? A revisão, quando você começar, essa é a dica, comece a fazer. Poxa, 20 minutinhos por dia, 20 minutos você gasta vendo Instagram, né? 20 minutinhos por dia, daqui a pouco o teu corpo está pedindo mais. Está pedindo 1 hora de revisão por dia, entende? E você vai conseguir fazer isso, né? O negócio é começar a revisão. Cria o hábito, isso é fundamental. Total. E eu iria para esse caminho também de revisões diárias, né? Separar ali 1 horinha por dia para revisar aí uns 3 temas. Dá para revisar uns 3 temas em 1 hora. Então, hoje eu vou revisar distrofia de córnea, bases de córnea e transplantes. Cara, dá para fazer isso em 1 hora, não é para demorar essas revisões, senão realmente não fica factível. E uma novidade que a gente introduziu no final do ano passado e que esse ano a gente continua fazendo são os simulados com questões inéditas, né? A gente acabou de lançar um simulado de catarata, neurooftalmo e glaucoma, já fizemos um simulado de órbita e córnea, né? Então a gente está seguindo aí o cronograma do curso e a recepção dos alunos tem sido muito boa. O que você acha aí? Qual que é a importância dessas questões inéditas aí na preparação? Tem alguns pontos importantes, né, cara? Porque é o seguinte, as questões do CBO, você já resolveu ela algumas vezes na sua vida ao longo da sua residência. Então, o simulado, ele traz um fator que é um fator que você vai experimentar no dia da sua prova, que é o ineditismo. Questão que nunca caiu. Quando você lida com questões novas, você está ali realmente simulando algo que vai ser... você deixa mais real a tua simulação. E um ponto importante aqui nas questões que a gente cria, as questões que são criadas aqui pela equipe, são questões que não é querendo pegar... pegadinha ou uma coisa extremamente rara. Não. A ideia é a gente abordar temas clássicos, temas que você tem que fixar, né? E todas com comentários bem ali elaborados para você conseguir fixar melhor. Então, o ineditismo é muito importante para você simular realmente como que está ali a sua aquisição de conhecimento, né? Exatamente. E a gente tem procurado seguir também a matriz de dificuldade que o CBO mostrou numa live recente, né? Que seria ali 20% de questões consideradas muito, muito fáceis, 20% de questões consideradas fáceis, 40% de questões intermediárias e 20% de questões mais difíceis, né? Então, a gente tem tentado seguir essa matriz. Então, realmente, a gente tenta simular o grau de dificuldade da prova e o simulado serve também para a aquisição de conhecimento. Então, uma outra questão de temas que não foram dados em aula é uma forma também de você aprender coisa nova. É claro que o objetivo é trazer aqui assuntos mais que o CBO já cobrou, mas como sempre também tem questão inédita no CBO, questão de temas inéditos, a gente também tem que trazer alguns temas inéditos no simulado. Exatamente. E um outro ponto importante, até novidade, né, Bernardo? A gente vai voltar com o nosso off de placar, né? É sempre bom ter um estímulo, né, uma brincadeira, uma gincana e tudo, off de placar. A gente vai colocar lá a galera que está no topo aí do simulado, né? A gente vai ter tem um tempo para ser feito o simulado e ao final desse tempo a gente vai ver as melhores pontuações. Vamos colocar o nosso off de placar no nosso Instagram e também no aplicativo
e vai ter umas coisinhas legais aí, uns benefícios, né? Para quem estiver aí se esforçando, né, Bernardo? É isso aí. Então, a gente acha que não é uma competição, até porque a prova de CBO é só tirar ali mais que 65% que você passa. Mas a ideia é você ver como você tá, quem tá mandando muito bem, ficar ainda mais motivado, quem não tá indo tão bem, né, para ter o estímulo para correr atrás. Então, é super saudável, não é para constranger ninguém, não é para, né, enfim, ninguém ficar mal com isso, é justamente só para dar estímulo mesmo, tá? Já indo mais para a reta final do podcast, uma outra coisa, um outro assunto que eu queria falar, que não tem tanto a ver com revisão, mas tem a ver com a prova. Então, a importância de treinar as imagens, né? Então, assim, a prova teórico-prática, para muitas pessoas, é uma prova tranquila, para outras é uma prova considerada muito difícil. Eu acho que isso depende muito, às vezes, da residência, porque quem às vezes tem contato com muitos pacientes na residência, aqueles serviços de maior volume, que tem muitos casos, já viu muita coisa, já viu muito exame, eu acho que às vezes acabam indo melhor na prova teórico-prática, né? Então, a gente acha que é fundamental se preparar para essa prova e, assim, olha só, você tem todas as ferramentas para você ir muito bem nessa prova. Bom, nas aulas a gente já coloca as imagens clássicas, a gente coloca as imagens que caem na prova, na prova. É muito frequente as imagens que a gente colocou na aula caírem idênticas na prova. Por quê? Porque a gente pega as imagens da referência bibliográfica da prova, né? Então, eles têm usado muito a Academia Americana para a prova de imagens, então a gente tem usado essas imagens, mostrado essas imagens na aula. Então, assim, se você pegar as imagens da aula, entendeu a imagem, se você, por acaso, ficou com alguma imagem na aula que você não entendeu, manda mensagem pra gente, tira a dúvida, porque as imagens de aula são as mais importantes. Bom, viu as imagens da aula? A apostila é totalmente ilustrada, então não vou ler a apostila, pelo menos folheia, né? Veja as imagens com as legendas. Eu acho que é muito importante também ter esse passo, porque vai ter mais imagens até na apostila do que na aula, porque a gente tem mais temas na apostila, então é importante dar uma olhada nessas imagens da apostila. Terceira forma de treinar, OftQuest. Tem lá teórico-prática, filtra teórico-prática, tem centenas de questões de imagens. Você vai treinar para a prova de imagens fazendo questões de imagens. Inclusive, tem questões inéditas de imagem. Já tem, a gente já fez 2 simulados de 225 questões, então tem mais de 150 questões inéditas de imagem lá no banco. E também tem as questões da Academia Americana, que algumas têm imagens. Então, muita imagem no OftQuest. E o último ponto são os bancos de imagens que você tem online. Eu recomendo, eu sempre falo, o banco da Universidade de Iowa, que é o iRounds.org. Então, né, de olho, rounds.org. Muitas imagens do CBO também são tiradas desse banco. Lá você tem um atlas com imagem de tudo quanto é tipo, tem casos clínicos para você também ver imagens já direcionadas por caso clínico, tem quizzes para você fazer, então iRounds.org vale muito a pena também. Cara, fazendo isso, não tem como não ir bem na prova de imagens. Eu vou, e a dica que eu acho assim, que é o melhor lugar para você estudar imagens, o lugar que você passa mais tempo do teu dia, 10 horas por dia na residência, porque a prova de teórico-prática, ela é a prova do curioso, cara. Ela é a prova do curioso, porque, por exemplo, você já parou para dar uma olhadinha lá no seu Greens e ver o que cada coisinha daquela ali faz? Pois caiu na prova de imagens. Você já se perguntou quando você está ali naquela cirurgia de plástico ocular, Daniel, mas eu não quero fazer plástico ocular, eu quero fazer retina. Mas você já deu uma olhada que na mesa tem lá uma pinça chamada Putterman? Já se perguntou para que ela serve? Caiu na prova de imagens. Então, assim, no teu dia a dia, cara, foi a recomendação que eu dei, o Ulisses seguiu isso aí. Ele falou até. Seja curioso. Aquele instrumental que às vezes você não tá nem dando bola, aquilo pode cair, né? Então, não vai pra residência querendo ir embora, querendo ser o cara mais liso, assim, que dá migué, não. Cara, já que você tá ali... Você já tá lá, entendeu? Vai, aprende, veja os casos, veja os exames. Tem um OCT, vou entender esse OCT. Cara, prova de imagens é isso, é OCT, é anjo. Cara, tem que entender os exames. Então, assim, você vai aprender muito no seu dia a dia. Tipo assim, preste atenção nos instrumentais e nos objetos. Mas você está no ambulatório de órbita, por exemplo, lá tem lá o exoftalmômetro de Hertel. Aí cai na prova de imagem lá o exoftalmômetro sendo usado. Então, presta atenção nos instrumentais, vá com esse olhar crítico no seu dia a dia, né? Olha os instrumentais, aquilo que você usa todo dia. Presta atenção, isso aqui, como que isso aqui pode ser cobrado para mim na prova, né? Isso aí
a melhor coisa que você faz para estudar para a prova teórico-prática. Né? Total. Bom, agora já meio que reta final mesmo aqui, só queria lembrar para vocês que a gente já tinha, né, essa função no sistema web, mas agora também tem no aplicativo a função simulados. Legal. Então, usem a função simulados para criar seus simulados personalizados. É uma forma muito boa de revisar também. Então, cara, vai lá, quero revisar órbita e córnea através de questões. Vai lá, a função simulados permite que você escolha lá 50 questões de órbita, 50 questões de córnea, e ele vai randomizar para você essas questões, seguindo ali o ambiente de prova do CBO mesmo. Então, 4 minutos por questão, não pode retornar na questão. E aí você vai ter lá o seu desempenho final, depois você pode ver ali a correção desse simulado. Então, usem a função simulado como forma de realmente simular ali o ambiente de prova e também como forma de revisão. Use a função simulado para fazer as provas na íntegra também, que, querendo ou não, fazer provas na íntegra também é importante, porque você tem que treinar ali, fazer aquelas 225 questões em um dia, sem interrupção, sem mexer no celular. Então, quando for fazer prova na íntegra, pensa que você está realmente no dia da sua prova. Então, vou fazer 125 questões da teórica 2, tenho 4 horas para isso. Cara, vou ficar 4 horas fechado no quarto, sem celular, para realmente você simular o dia da prova, porque é uma prova de resistência também. Exatamente. E agora, só a última pergunta para você, Dani. O Intensive. Qual que é a importância do Intensive aí como uma revisão final no mês que antecede a prova? Cara, assim, eu costumo falar que em um mês você consegue fazer muita coisa. A gente já teve muitos alunos que só fizeram o Intensive e foi o diferencial, porque em um mês a gente consegue revisar toda a matéria da prova do CBO, e não é revisar qualquer, não, é revisar com profundidade, com eficiência. É um mês que a gente vai passar por todos os temas mais importantes, resolver com vocês aí milhares de questões. É realmente uma preparação muito, muito completa. Vale muito a pena. A maioria dos alunos aí do Extensive também já está no Intensive, mas só lembrar que vai ter essa revisão final. Então, fiquem tranquilos também que nessa reta final de maior ansiedade, a gente vai pegar na mão de vocês e vai junto ali no final para buscar esse título. Cara, grupo de Telegram bombando, né? Vai bombar, né, na revisão final. Sempre a galera ali começa, todo mundo naquele mesmo objetivo, né? Então, é um negócio muito, Depois muito, a galera muito bacana, se ajuda, né? também na hora de formular recursos, é muito bacana. Bom, então era isso, pessoal. Acho que a gente conseguiu dar várias dicas de revisão, várias dicas de organização de estudo, de cronograma. Lembrar mais uma vez que dia 24 de julho a gente vai ter o Extensive Fast começando, que é essa modalidade mais rápida do Extensive para quem ainda não começou a preparação, com um cronograma otimizado de recuperação, com trilhas de questões já personalizadas para você recuperar o tempo perdido e chegar lá em dezembro voando, chegar em dezembro aí preparado para o intensivo. Então, se você se interessou pelo FAST, preencha aqui o cadastro no link que você vai ser direcionado para o nosso grupo de interessados. As aulas começam dia 24/7. Beleza, pessoal? Era isso, obrigado pela audiência e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Se tiver qualquer dúvida, entre em contato com a gente tem o maior prazer de te ajudar aí na organização dos estudos. Valeu, turma. Valeu!